O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Boa noite a todos os irmãos. Que Jesus esteja presente no coração de cada um, fazendo com que cada um receba o que vier buscar. E pedimos que a espiritualidade do bem, da Casa Lar de Fabiano, esteja assistindo a Lu na sua exposição na noite de hoje. Para nossa harmonização, eu vou ler uma mensagem do livrinho de Lorival Lopes, Sementes da Felicidade. Faça tudo com convicção e firmeza. A falta de firmeza e de convicção deteriora sua maneira de ser, torna pusilânime a sua ação, deturpa um futuro de paz e de realizações, obscurece as opções e torna-o sensível a pensamentos nocivos. Ponha firmeza e confiança no que faz, haja com determinação e vigor, sinta-se preenchido por uma força extraordinária. Tenha o ideal de Deus, a firmeza do bem edifica a paz. Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos. É com muita alegria que a gente retorna para mais uma terça-feira. Sejam muito bem-vindos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa também sejam muito bem-vindos. Sintam-se à vontade. Que cada um possa encontrar aquilo que veio procurar, que cada um possa sair daqui muito melhor do que aqui chegou. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que muitas vezes, eu diria até que na maioria das vezes, falta para a maioria de nós. Posso confessar que para mim falta um pouco também, que é a paciência. E como eu sempre gosto de trazer uma historinha que faz a gente refletir um pouco melhor, até para a gente poder entender melhor os temas, hoje não foi diferente. Eu vou começar com uma historinha de um rapaz que estava andando na rua e, sem querer, ele acabou esbarrando em um estranho. Na mesma hora, ele já se voltou ao estranho, reconhecendo que ele foi imprudente, podia ter desviado o caminho, voltou e pediu: olha, me desculpa, foi sem querer que eu acabei esbarrando em ti. De imediato, o estranho já olhou para ele e disse: não, tudo bem, desculpa a mim também, eu também não te enxerguei, poderia ter ido por outro caminho. Foram muito educados, muito delicados um com o outro, sorriram e seguiram o seu dia tranquilamente. Mais tarde, no mesmo dia, chegando em casa, o rapaz estava envolvido ali nas suas tarefas caseiras, pensando no ocorrido e pensando em como eles se comportaram bem, tanto ele quanto o estranho, de forma tão educada um com o outro, que talvez em outro momento, com outras pessoas, pudesse ter um desfecho um pouco diferente. Imerso nessas reflexões, ele acabou não percebendo que o filhinho dele vinha passinho por passinho, chegando perto. Menino de apenas 7 anos, se aproximou sorrateiramente atrás do seu pai. O pai, então, ao se virar, acabou se assustando, derrubou o menino, e isso fez com que o pai ficasse muito bravo. Acabou gritando, pedindo que o menino saísse. Onde é que já se viu? Chegar perto dele daquela forma, podia ele ter se machucado. O menino, então, ficou um pouco triste, um pouco chateado, mas acabou se retirando de forma triste. Logo depois, ele seguiu ali com as tarefas que ele estava realizando. Logo depois, ele viu ali umas pequenas flores, daquelas que as crianças gostam de pegar quando estão saindo da escola, que o menino tinha trazido para entregar para ele. Aquilo foi um choque muito grande, bateu nele de forma muito negativa. E aí ele pensou: eu fui tão gentil com um estranho na rua e eu fui tão ríspido com meu próprio filho em casa. Então ele recolheu as flores, acabou chamando o menino e pedindo desculpas pela atitude errada que ele teve.
há poucos minutos atrás. O menino, é claro, com aquele pensamento de criança, já perdoou o pai na mesma hora. Mas aquilo fez com que ele se sentisse mal, se sentisse constrangido. E foi nesse momento que aquele rapaz decidiu começar a valorizar mais aqueles amores que Deus colocou ao lado dele. Aqueles amores que ele colocou no grupo familiar. E quantas vezes isso não acontece com a gente também, né? A gente tem muita paciência com as pessoas na rua, até mesmo com as pessoas do nosso trabalho, e a gente chega em casa e acaba largando em cima das pessoas do nosso seio familiar todas as nossas angústias, todas as coisas negativas que aconteceram no nosso dia, e não deveria ser assim, né? As pessoas mais próximas deveriam ser aquelas às quais a gente tem o maior carinho, o maior apreço. A nossa família é a nossa referência fundamental, é o nosso primeiro espaço de convivência, de todos nós. E o mundo pode se transformar constantemente, os conceitos mudam, os valores se alteram a toda hora, mas nada destrói a importância da família. Não importa qual seja a nossa aparência, a nossa formação, o nosso ritmo de vida, se a gente corre muito, não importa. A família ainda é aquilo que fortalece mais os nossos valores éticos. É onde a gente vive experiências sagradas, afetivas, emocionais, morais. É o nosso primeiro espaço no mundo. Nada vai substituir isso. Então, a gente tem que valorizar mais a nossa família. A gente tem que ser mais paciente com aqueles que nos cercam. É no seio familiar que a gente recebe aquela primeira transmissão de valores, de costumes, de tradições. Quando a gente realiza uma boa educação dentro do lar, esses elementos eles vão ser levados como uma base sólida para toda a vida. E caso não tenha tido essa base sólida, que acontece também muito, para quem está iniciando uma família, que procure dar essa base sólida para a família que está iniciando. Ou caso tenha tido exemplos negativos, que possa utilizar desses exemplos negativos para não fazer igual. Que a gente possa sempre ter a nossa família como uma base, como aquele que vem primeiro. Sem a família, com toda a importância que ela representa para as criaturas, o mundo realmente seria um caos. Quando a gente vai reencarnar, a gente já fica muito tempo se preparando, estudando, para ver aonde a gente vai reencarnar, quem são as pessoas que vão nos auxiliar nessa caminhada, que vão nos dar a mão, que vão estar junto conosco. E muitas vezes a gente normalmente a gente não pensa nisso, né? A gente corre tanto no dia a dia, a gente tem tantos problemas, que a gente acaba não pensando que aquelas pessoas não foram parar ali de forma inesperada. Nós viemos dentro da família que nós teríamos que vir. E que a gente consiga valorizar isso e olhar com um pouco mais de carinho para aquelas pessoas mais próximas. Às vezes a gente trata os nossos familiares como aqueles que nunca vão nos abandonar, que não importa o que a gente fale, não importa as atitudes que a gente tenha, aquelas pessoas nunca vão embora. Mas na realidade, a gente veio aqui para se ajudar, e se ajudar não é servir para receber os pesos dos outros, né? Então, o que falta muitas vezes dentro do nosso seio familiar? A paciência. E a paciência, assim como no caso descrito, às vezes é algo que falta justamente com quem não deveria. O rapaz teve plena paciência com o desconhecido, mas ele não teve com o pequeno em casa. E que exemplo ele acabou passando para aquela pessoa? O exemplo de que no nosso lar a gente pode se utilizar de grosseria, de falta de paciência. Futuramente, talvez, ele acabou plantando mais um serzinho sem paciência. Por isso que exige ainda uma responsabilidade muito grande a educação das crianças, porque isso pode causar muitos infortúnios futuramente, e talvez aquele serzinho que foi colocado no lar para ser instruído, ele pode acabar gerando muitos outros
outras situações negativas para a vida dele, muito pelos exemplos que ele recebe em casa. Então, a falta de paciência pode levar a muitos outros casos mais graves. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos a seguinte passagem: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. Então, às vezes, aquelas pessoas do nosso lar, eles nos tiram a paciência, assim como a gente tira a paciência deles também. Mas Deus colocou a gente justamente para que a gente coloque uns aos outros à prova e que todos possam evoluir juntos. Então, é muito necessário que a gente mantenha a nossa paciência, o nosso equilíbrio. A paciência é uma virtude de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste, basicamente, de tolerância a erros ou fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda ordem, de qualquer hora ou de qualquer lugar. Então, muitas vezes a gente acorda bem, né? A gente tá super tranquilo. A gente reza e pensa, hoje nada me abala. E aí a gente abre a porta para sair de casa e aí a gente acaba pisando ali do cachorro. Bom, aquilo ali já acaba com a gente. Só de ter que voltar em casa e trocar de calçado, aquilo já leva a paciência da gente para outro patamar. Então, muitas vezes a gente se julga muito paciente, e realmente a gente é colocado à prova para ver se nós realmente estamos firmes naquilo que a gente está imaginando. Chico Xavier, quando questionado sobre a paciência, diz que não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Aquele que não se altera diante da prova, não reage a provocações, ignora o mal, ele vence. A impaciência é a reação que quem provoca está esperando. Então, muitas vezes, até os espíritos obsessores ou espíritos negativos que se aproximam de nós, eles pensam que dessa forma, tirando a nossa paciência, é mais fácil de estabelecer uma ligação. A partir do momento em que se vê que nós não reagimos, que nós nos mantemos pacientes, tranquilos, harmoniosos, a gente acaba não estabelecendo a ligação. Então, muitas vezes a gente vem aqui ao centro, a gente pede auxílio, a gente pede ajuda, mas a gente não se modifica. E aí a gente acaba levando com a gente aqueles espíritos que a gente trouxe aqui para casa, que a gente pediu para que ficassem aqui e que tornam mais difícil o nosso dia a dia. Só que essa modificação, ela tem que vir de nós, ela tem que começar aqui dentro. Chico Xavier diz pra gente ali, não há problema que não seja solucionado pela paciência. O mesmo ocorre quando a gente tem um problema muito grave. Às vezes a resposta está na nossa frente e a gente está tão envolto ali na impaciência de querer que as coisas se resolvam que a gente não consegue ver aquilo que está na nossa frente. E isso é um erro nosso. A melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. Chico Xavier ainda diz: eu não me considero um homem de paciência, mas se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos algo de valor dessa virtude, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha própria vida. Os obstáculos no exercício da mediunidade sempre foram um desafio constante. Não me lembro um dia só que tivesse atravessado sem um problema. Essas foram as palavras do Chico. Claro que, obviamente, Chico Xavier foi um dos grandes vultos e exemplos que passaram aqui pela Terra, mas foi uma pessoa que passou por muito sofrimento e muitas aflições. Ele passou por isso sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma palavra amiga para quem chegasse perto dele, para quem precisasse.
Então eu não estou dizendo que a gente tem que tentar ser igual ao Chico. Eu particularmente acredito que vai faltar muitas e muitas e muitas encarnações para eu chegar um pouquinho perto dele, mas nós devemos ser melhores em relação a nós mesmos. E nós devemos começar justamente por aquelas pessoas que estão mais próximas a nós. Aqueles que por vezes são as primeiras vítimas da nossa raiva, da nossa brabeza. Que nós possamos ser mais pacientes, mais benevolentes, amorosos. E aí nós vamos ver uma coisa. A gente vai ver o nosso lar se transformando. Vamos ver aquelas pessoas que vivem com a gente se transformando junto conosco. E aí nós não vamos atrair energias negativas e outros problemas que a gente nem precisaria ter, que às vezes a gente atrai por conta da energia que a gente está vibrando. Muitas vezes a gente pede auxílio, a gente reza, a gente está com um problema grave, a gente pede ajuda e Deus nos ajuda, Ele nos atende. Só que com a nossa falta de paciência, com aquilo que a gente tem de muitas vezes querer que as coisas se resolvam assim, da maneira que a gente quer, a gente acaba não fazendo bom uso daquilo que Deus nos dá. E às vezes a gente acaba nem percebendo que Deus atendeu a nossa prece. Isso me recorda da história de um homem que ele passava por sérios problemas financeiros. Fazia alguns meses que ele estava desempregado e devido à idade dele era muito difícil que ele conseguisse um emprego. Era mais difícil para ele arranjar um novo emprego. Então fazia muitos dias que ele não tinha nem sequer uma refeição decente. Até o dinheiro que ele tinha guardado já tinha ido embora. E então ele saiu desanimado durante uma manhã, rezou e pediu ajuda, pediu a Deus que iluminasse o caminho dele para que pelo menos ele pudesse fazer uma refeição naquele dia, que era o que ele estava precisando. Saiu de manhã, apressado, um pouco descrente de que Deus realmente ajudaria ele, e ele acabou enxergando uma cédula. Correu em direção àquele papel e realmente ele viu que se tratava de dinheiro. Não era muito, mas era o suficiente para que ele pudesse, naquele dia, ter uma alimentação que pudesse ajudar ele, pelo menos, nesse quesito. Olhou em volta para ver se não tinha alguém procurando dinheiro e realmente não tinha. Então, ele rapidamente foi lá e pegou o dinheiro, né? Mas pensando, mas isso é muito bom para ser verdade. Quase de sobressalto, ele pegou a nota e começou a desamassar. Porém, ele se decepcionou. A hora que ele desamassou, ele viu que só tinha metade da nota do dinheiro. Então ele ficou furioso, né? Deus só podia estar de brincadeira com ele. Ele rasgou aquela metade, rasgou em pedacinhos e jogou fora num bueiro qualquer. Continuou a sua caminhada com a mão no bolso, esbravejando pensamentos, criticando que as coisas com ele nunca dão certo. Contudo, alguns metros adiante, para sua surpresa, ele acabou encontrando a outra metade da nota. A metade que faltava para ele ter o dinheiro inteiro. E aí, naquele momento, ele se deu conta que a impaciência dele acabou causando um problema maior. Porque Deus sim tinha atendido a prece dele. Ele queria fazer uma refeição naquele dia e Deus possibilitou, mas testou a paciência dele. E realmente aí ele foi reprovado. Os grandes problemas da impaciência são as perdas que o impaciente sofre na decorrência dessa atitude. Assim como esse irmão acabou perdendo a oportunidade dele naquele dia, nós também perdemos muitas oportunidades por conta da nossa impaciência. A primeira perda que o impaciente sofre é a perda da serenidade. E sem a serenidade, a gente não tem condições de avaliar com frieza as circunstâncias que nos envolvem. De modo que a gente não consegue enxergar a saída nas soluções. Se o irmão tivesse pensado com frieza, ele tinha ou deixado a notinha ali onde estava, ou guardado, porque vai que ele encontrasse a outra metade. Mas não, ele ficou bravo. Ele ficou impaciente porque as coisas não ocorreram da maneira que ele queria. E a gente faz isso também, a gente age que nem as crianças que sapateiam no mercado querendo um salgadinho que a mãe não dá. Muitas vezes a gente age assim com a nossa vida. Se as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente fica chateado, a gente fica bravo, a gente questiona Deus, por que que Deus não atendeu a minha prece? E será que a gente precisava daquilo naquele momento? Será que a gente não tinha que ter mais uma liçãozinha de paciência?
Será que a gente não tem que ter mais uma liçãozinha de serenidade? Porque sem a serenidade a gente também acaba perdendo o bom senso. E sem o bom senso a gente se torna impotente, ou a gente se sente impotente. Paciência é respeito com a gente, é respeito com os outros, é respeito com Deus. Nós verificaremos que é muito mais produtivo a gente trabalhar pacientemente do que se irritar com aquilo que não pode ser modificado do dia para a noite. A gente se irrita, às vezes, com coisas que não tem como se modificar, com coisas que não tem solução, naquele momento é o que se apresenta para a gente. Mas aquilo acaba incomodando, acaba irritando, porque não é o que a gente quer. E às vezes a gente não tem o que a gente quer, a gente tem o que a gente precisa. Ademais, quem não sabe esperar, também não sabe usufruir quando chegam as coisas. Então Deus precisa sim que a gente aprenda. E de que forma a gente aprende mais rapidamente? É com sofrimento, é caindo. É assim que a gente consegue alcançar a maturidade. E sem a maturidade a gente não consegue usufruir das coisas boas quando elas chegam até nós. Se a gente recebesse tudo nas mãos da forma que a gente muitas vezes quer, a gente não saberia dar valor às coisas boas quando elas chegam. Thomas Edison, aquele grande inventor que conseguiu inventar a lâmpada, ele estava na tentativa número 607 de encandecer um filamento para conseguir inventar a lâmpada. O assistente dele não aguentava mais e vivia insistindo para que ele parasse. Poxa vida, 607 vezes e não conseguiu, não vai mais conseguir, desiste. Mas ele perseverou, ele continuou. E ninguém mais acreditava que daria certo, porque já deu errado tantas vezes. Mas ele continuou, ele perseverou e graças a Deus hoje a gente tem a bênção que é a luz elétrica. Então, paciência é uma atitude inteligente de quem compreende que tudo tem o seu tempo. E também que para alcançar o que a gente deseja é preciso insistir e é preciso perseverar. Então, mesmo que as coisas estejam difíceis, e muitas vezes elas estão para todos nós, é para isso que a gente está aqui na Terra mesmo, é para vencer todas as adversidades que surgirem. Então, mesmo que isso aconteça, a gente tem que insistir, a gente tem que perseverar. Então, se eu puder deixar hoje um conselho para que cada um de nós leve para casa, que pense, e também pense agora, enquanto a gente espera o passe que está por vir, é perseverar, é ter paciência, é saber esperar o tempo de Deus e não o nosso tempo, que vai valer muito mais a pena. A gente vai saber usufruir muito mais das coisas boas que chegarem na nossa vida. Eu peço nesse momento que os irmãos fechem os olhos, que mentalizem a sua casa, mentalizem o seu local de trabalho, mentalizem aquela pessoa que não conseguiu estar aqui na casa espírita por algum motivo ou outro. Eu peço para que os irmãos luzeiros da Casa Espírita Lar de Fabiano também atendam às águas que foram trazidas pelos irmãos, para que elas sejam magnetizadas, tornando-se um medicamento para todos que delas forem beber. E concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Que nós possamos viver um dia de cada vez, desfrutar um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando como tu, este mundo pecador como ele é, e não o mundo que eu gostaria que fosse, confiando que endireitarás todas as coisas, se eu me render à tua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nessa vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Que assim seja.